alimentos que combatam a ansiedade. Mas que tal eu falar e dar uma super dica de alimentos que provocam ansiedade, depressão, irritabilidade? São alimentos que eu nem chamaria alimentos, vocês sabem como é que eu sou bem radical nesse ponto, mas são produtos industrializados à base de farinha de trigo. Vamos entender por quê. A farinha de trigo moderna, e aí eu tenho programas Mais Saúde lá de 2012, onde eu estou entrevistando o professor Joselito Mota, e ele conta como que foi a entrada do trigo do Brasil. Até a década de 50, o Brasil não tinha trigo. Agora, a partir de então, e vocês vão assistir e vão entender o que aconteceu, nós começamos a ter uma avalanche de trigo de outros países, né? Principalmente começou pelos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? A nossa indústria de panificação ficou muito sólida nos 20 anos que se seguiram. E é claro que o que deixa toda a produção maravilhosa é uma proteína que, quando você pega a farinha, amassa, bota água, ação mecânica, faz aquele grude que é o glúten. Só que esse glúten, gente, não é moda. Não é modismo de dieta, é ciência. Então, o que acontece? Uma fração deste glúten, que tem o nome de gliadina, que é uma das proteínas, ela é tóxica para o nosso intestino. Então, quando ela encosta na mucosa intestinal, ela automaticamente faz com que seu intestino abra comportas que deveriam estar fechadinhas, isolando o que está dentro do intestino para dentro do seu corpo. A partir do momento que eu tenho essa comporta aberta, a própria gliadina, que não deveria estar lá, ao entrar na corrente sanguínea, ela tem livre acesso ao nosso cérebro. Por quê? Porque ela tem uma sequência muito parecida com as nossas endorfinas. E a endorfina, você faz ginástica, você fica bem e ela vai parar no seu cérebro, ocupa receptor para ela, para te dar prazer e bem-estar. Então, essa fração do glúten que a gente não quebra na gliadina, quando acontece isso, ela também vai parar no nosso cérebro. Ela também vai fazer o quê? Vai ocupar receptor da endorfina. Mas ela não é uma endorfina. Então, o que acontece? No primeiro momento, um grande prazer. Por isso que a gente adora um pãozinho francês quentinho, que sai da padaria, aquele bolo, tudo que é feito com farinha de trigo. E aí, o que acontece? Nós passamos a ter um receptor de endorfina ocupado por um opioide, que é o que nós chamamos. E depois isso aí tem que sair do nosso cérebro. E como que o sistema imune faz isso? Aquele que está vigilante para ver se está tudo certo no nosso cérebro. Ele tira as coisas inflamando. E o que é hoje depressão e uma série de doenças e comprometimentos neurológicos? Doença inflamatória cerebral. Agora, se eu não convenci você de que farinha não é do bem, eu vou te dar mais uma dica. Você sabia que a Anvisa permite que a cada 50 gramas de farinha de trigo você encontre 75 fragmentos de insetos? Por quê? Porque a Anvisa nunca conseguiu colocar a indústria, no caso dos moinhos, para serem do jeito que eles gostariam que fosse, com uma higiene absoluta. Então, já que não dá para fazer com higiene, vamos tolerar 75 fragmentos de insetos a cada 50 gramas de farinha de trigo. Então, é isso que eu tinha para dizer para você.